Mortal Kombat 1 trouxe muitas coisas boas e muitas coisas ruins, mas uma coisa que é inegável é que o jogo revitalizou alguns personagens a um ponto onde eles se tornaram a versão mais poderosa deles, e isso em todos os 31 anos de existência da franquia. Eu eventualmente vou fazer uma tier list ranqueando o poder de todos os personagens das 3 linhas do tempo. Mas se você não viu ainda, eu já fiz uma tier list das 2 primeiras linhas do tempo. E se quiserem conferir, sintam-se à vontade. Mas hoje vamos ranquear todos os personagens de Mortal Kombat 1 em base de seus feitos e seu lugar na narrativa e ver o quão forte eles são em comparação aos outros. E é claro que se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e ative o sininho. Para classificar os personagens, eu vou usar 6 níveis. O primeiro é o nível inconclusivo, e o personagem categorizado aqui é uma incógnita. O próximo é o clássico nível porteiro. E por favor, não pensem que isso é um insulto à profissão de porteiro da vida real, mas sim que o personagem nesse nível só serve para abrir as portas para personagens enfrentarem outros mais poderosos. E em geral, eles só perdem. E se você viu minha outra tier list ou meus vídeos de jogos de luta, vocês compreendem o termo. Já o nível semi-porteiro é para aqueles personagens que têm alguns feitos, mas seu poder, apesar de ser impressionante, eles acabaram perdendo muito na história. O nível poderoso serve para personagens que são incrivelmente poderosos e são sólidos na história. E geralmente eles até já derrotaram alguns do nível abaixo. Já o nível divino é para os personagens mais poderosos do jogo, com exceção dos 2 titãs. E o nível Deus diz por si só, e são os personagens mais poderosos do jogo. E para começar o nível inconclusivo, eu coloco Smoke, porque o cara literalmente não fez nada na história, além de ser derrubado por Nitara. E na luta contra Kung Lao ele estava se segurando drasticamente, mas ele nunca demonstrou nada na história. E podemos até dizer que devido ao seu treinamento Lin Kuei, ele poderia ser pelo menos comparável a Scorpion, mas sinceramente ele nunca demonstrou nada. Geras é o próximo, porque ele é para ter os mesmos poderes e conhecimento das linhas do tempo passadas. E apesar de ele não ter tido tempo de mostrar muita coisa, na cutscene contra as versões sombrias do universo de Shang Tsung, ele estava facilmente lidando com a versão sombria de Liu Kang. E depois foi golpeado por Kung Lao, e então foi pego por Dark Nitara, e seu sangue foi sugado. Mas não se engane, essa Nitara é muito mais poderosa que a porteira do universo de Liu Kang. Geras na luta final também ajudou bastante na luta contra os outros titãs e as amálgamas do multiverso. E como Geras tem o poder das linhas do tempo anteriores, então teoricamente ele ainda é para ter aquele nível de poder reativo absurdo, que ele, é claro, demonstrou contra Fujin e Companhia Limitada. Mas devido ao fato de ele não ter tido tanto tempo para demonstrar seu poder, eu vou colocar em inconclusivo, mas ele com certeza é muito poderoso. Só não tem como dizer o quão poderoso ele é. E só para deixar claro, o nível inconclusivo é um nível à parte e não tem nada a ver com os outros nesse ranking. E como diz o nome, é inconclusivo. Começando com o nível porteiro, temos ninguém menos que Motaro. E eu sei que vocês podem estar pensando como que eu vou colocar um personagem que sequer apareceu direito e é somente um cameo. Bom, Motaro aparece em cutscenes e ele até elimina figurantes casualmente. E pelo que dá pra entender, ele é bem poderoso dentro do possível. Mas mesmo assim, até quando ele está ajudando alguém, essa pessoa perde, como quando aconteceu com Reiko contra Li Mei.
O fato de Motaro ainda estar nessa lista é bem subjetivo, mas mesmo assim, ele tem feitos em cutscenes e aparece como cameo para ajudar um lutador. O próximo colocado é Sarina, e vocês podem até ficar surpresos, mas ela apareceu lutando em uma cutscene no capítulo de Ashra, e ela é vista dando um pouco de trabalho para Kung Lao. Entretanto, nós sabemos muito bem o destino de personagens como ela, e ela está na portaria para dar lugar a personagens mais fortes. O próximo é Darius, e acredite em mim, eu nunca pensaria que colocaria Darius em frente a Motaro e Sarina, mas Darius apareceu na mesma cutscene da mesma, no capítulo de Ashra, lutando relativamente bem contra Johnny Cage e segurando as pontas na medida do possível. Mas é claro que como ele é um cameo, ele não luta diretamente e só ajuda o outro, mas mesmo assim, ele fez coisas que muitos nem sonhariam nesse jogo. E olha que isso é dizer muito. Ele lutou bem de uma maneira porteiro contra um personagem poderoso, mas mesmo assim sabemos que Johnny está bem acima dele, e ele até ajudou o Havik na luta contra Scorpion, mas é claro que ele foi deitado. E ele até tentou lutar contra Scorpion no 1 contra 1, mas foi detonado. A próxima é Nitara. O que falar dessa Nitara a não ser que ela é uma decepção? Ela não é nada comparada à verdadeira Nitara da primeira linha do tempo. Ela até que luta contra alguns personagens poderosos, mas a única coisa que ela fez de decente foi bater em Smoke e tirá-lo da sua nuvem de fumaça. Mas o lado ruim é que ela foi triturada por Ashra e Sub-Zero e realmente não demonstrou ameaça alguma, apesar de ser uma vampira. E infelizmente ela foi uma personagem usada puramente para ser uma porteira. O próximo é o tão querido e mal aproveitado Havik. E Havik é um dos meus vilões favoritos da franquia, devido à sua aparição nas HQs da segunda linha do tempo. E lá ele realmente era um vilão formidável. E se vocês realmente querem ver o quão forte Havik realmente é, ou o verdadeiro Havik, assistam o vídeo que fiz sobre ele. Mas aqui, em Mortal Kombat 1, infelizmente ele foi reduzido a uma sombra de si mesmo. É claro que foi uma pequena cortesia de Liu Kang, mas como eu sempre digo, ser nerfado não significa incompetência. E incompetência é o que descreve os vilões nesse jogo. Ele até tentou dar um grau contra Baraka na cutscene do capítulo de Ashra, mas a luta foi interrompida e é mais do que certo que Baraka ia triturá-lo em combate. O problema de Havik é que não há uma luta que ele realmente fez diferença. Ele foi triturado por Ashra e Scorpion e realmente não fez absolutamente nada no jogo. O mais poderoso dos porteiros para mim é Rain, especialmente por causa do feito dele criar um enorme maremoto para afundar uma cidade inteira. Mas isso é com ele tendo controle de um corpo de água gigantesco. Na verdade, normalmente, Rain não venceria uma luta, nem se sua vida dependesse disso. Mas apesar de tudo, ele é mais impressionante que Havik e todos os outros. E ele é um feiticeiro poderoso, mas a NetherRealm realmente o tratou mal nessa linha do tempo. Mas mesmo assim, ele pôde pegar Scorpion desprevenido ao vê-lo pelo reflexo. E ele até que é impressionante em geral, mas não teve muito tempo para brilhar e não tem uma vitória sólida no seu nome. Agora entramos no nível semi-porteiro. A próxima colocação pode surpreender vocês, mas eu vou colocar Goro. Devido ao fato de ele não ser um personagem jogável, alguns podem estranhar esse fato, mas Goro tem feitos sólidos. No capítulo de Kenshi, bem no final, ele detonou Kung Lao sem problema algum, e até pegou Johnny desprevenido e o nocauteou com um único soco. E isso é mais impressionante do que praticamente qualquer coisa que os outros fizeram. Eventualmente ele foi derrotado por Johnny, mas mesmo assim não muda o fato de ele ter detonado Kung Lao naquele momento do tempo.
E é claro que isso não se refere a Kung Lao no seu auge. O Reiko é o próximo. Sinceramente, Reiko é bem broxa nessa história. E ele perdeu para praticamente todos o qual ele lutou. E ele tentou meter um grau para cima de Raiden, mas foi completamente detonado. E o único motivo que eu coloco acima de Goro, que venceu oponentes de fato, é porque ele canonicamente lutou contra Onaga em uma tentativa de domesticá-lo e aparentemente sobreviveu, mas não sabemos a forma que isso aconteceu ou se sua sobrevivência é de fato canônica, pois só foi mencionado em diálogos, mas mesmo assim ainda é impressionante. Tanya para mim é superior a Reiko, pois a única coisa que realmente segura Reiko nesse nível é o seu final contra Onaga, mas Tanya lutou contra inimigos muito mais impressionantes e ela ajudou Mileena contra Dark Raiden e Dark Sindel. Em geral, Tanya tem um status melhor por ser uma Ungadi, e apesar das Ungadi serem figurantes, Tanya não é. E lutou contra oponentes muito mais impressionantes do que o próprio Reiko enfrentou, e ela, inclusive por um tempo, conseguiu sobrepujar Johnny Cage e Kung Lao, o que é no mínimo impressionante. General Shao é um desapontamento nesse jogo, e foi ele o que mais sofreu da incompetência da nova era da NetherRealm. Ele é narrativamente superior a Reiko e todos abaixo dele. Ele perdeu para Raiden no torneio Mortal Kombat e não é um cara muito esperto, até mesmo com artefatos poderosos nas mãos. Ele perdeu para Reptile, Scorpion detonou ele, mas ainda assim ele é muito poderoso. E na história ele é para ser muito forte, e todos os oponentes que o derrotaram eram no mínimo respeitáveis. É uma pena que ele se tornou o que é, mas ainda assim, ele é bem forte. Kitana praticamente não fez quase nada na história, além de perder para alguns personagens. Mas no seu final da torre, após tudo acontecer, ela afugentou o exército do General Shao e afugentou o próprio, e aparentemente até machucou seu rosto. E olhem a cara de medo de Shao ao literalmente fugir de Kitana. E entrando no nível poderoso, pense em um personagem que derrotou praticamente quase todos os anteriores nessa lista, Reptile, que teve uma redenção absurda nesse jogo, tanto em poder quanto em aparência. Agora ele pode se transformar na sua forma humana e também sua forma original, que é um réptil gigante. Mas o recorde de vitórias de Reptile fala por ele mesmo. O cara nesse jogo derrotou Kitana, Li Mei, Tanya e General Shao. O cara é simplesmente um guerreiro extremamente poderoso. Apesar de eu ter dito que Li Mei perdeu para Reptile, eu vou colocar ela na frente dele, porque posteriormente ela tem muito mais feitos e aparentemente se tornou mais poderosa. Em seu capítulo, ela lutou e derrotou Tanya, deitou Reiko facilmente, derrotou Kitana sem problemas, mas vamos ser sinceros, nesse ponto Kitana ainda não estava tão forte quanto no seu final, mas isso não é grande coisa. Mas o mais impressionante de tudo é que ela derrotou Mileena enquanto a mesma estava sendo dominada pela doença Tarkat. E sabemos que Mileena fica extremamente poderosa nesse estado. Mas mesmo assim, ela não foi páreo para Li Mei, algo que é muito impressionante. Baraka em Mortal Kombat 1 está na sua forma mais poderosa de todos os tempos. O motivo que eu coloco em frente a Li Mei é porque ele enfrentou oponentes muito poderosos, como o próprio Reptile, que não foi páreo para o Tarkatânio, e o melhor de tudo é que ele derrotou Ashra, e ela até ficou feliz em não o eliminar devido a esse mal entendido. Então Baraka é, sim, extremamente poderoso. E eu acredito que de fato ele esteja além de Li Mei, porque no mano a mano ele até detonou Shang Tsung. Vocês vão estranhar essa posição, mas eu vou pôr Johnny Cage em frente aos outros mencionados, porque ele deu uma boa luta para Scorpion e Bi-Han, que mais do que certo estavam segurando seu poder.
porque ambos foram até a casa de Cade para recrutá-lo e não eliminá-lo. E posteriormente vimos que ambos os irmãos eram muito mais poderosos do que foi mostrado lá. Mas Johnny é um completo absurdo. Ele derrotou e é superior a Kenshi, que realmente queria detoná-lo e pegar a Sento naquele ponto. Então, antes da Sento, Johnny era superior. E depois do treinamento Shaolin, eles são no mínimo comparáveis. E Johnny deveria ser capaz de replicar os feitos de Kenshi, como derrotar Baraka. E Johnny também ainda detonou Goro na segunda luta, então o cara é muito brabo. Ermac é um construto extremamente poderoso, que no seu pico estava literalmente solando Ashra, Baraka, Reptile, Johnny e no início até sobrepujou Kenshi, que ainda não tinha se ligado a Sento. Mas Ermac inicialmente se mostrou ser extremamente ameaçador e poderoso, e ele só perdeu para Ashra e Kenshi porque a Sento absorveu um pouco dos seus poderes e ele ficou um pouco mais fraco. E ele também fica enfraquecido quando sua ligação entre as almas fica danificada. E os únicos que realmente detonaram Ermac a todo vapor foram seres extremamente poderosos como Sub-Zero e Mileena. Então não tem por que dizer que Ermac é fraco. Ele é extremamente poderoso, só que infelizmente foi mal utilizado. Entretanto, apesar de Kenshi ser inferior inicialmente e depois comparável a Johnny, quando ele libera o espírito da Sento e consegue se conectar com a espada, ele se torna um dos lutadores mais poderosos da Terra. E apesar de inicialmente ele ser sobrepujado em partes por Ermac, eventualmente ele conseguiu ferir o construto e roubar um pouco do seu poder, o que acabou enfraquecendo o grande guerreiro. E o mais perigoso em Kenshi são suas habilidades místicas com a Sento, que são o counter completo a Johnny e os outros mencionados. A Sento inclusive pode defendê-lo automaticamente. Então acredito que se Kenshi fosse a todo vapor contra Ermac, após ele ter ficado mais proficiente com a Sento, que acontece logo após ele e Ashra derrotarem o construto, Kenshi venceria com alguma dificuldade com as habilidades místicas e a própria espada. O cara é um monstro. Shang Tsung e Quan Chi basicamente são equivalentes em poder nessa linha do tempo, e eles perderam para personagens relativamente comparáveis um ao outro em termos de artes marciais. E até o fim do jogo eles não são muito impressionantes, porém tem um momento que eles ficam poderosos. Mas o fato deles estarem acima do resto da lista se dá simplesmente porque eles derrotaram Dark Shao, que é uma versão alternativa e sombria e muito mais impressionante de General Shao. Uma versão de Shao que pressionou e quase sobrepujou Raiden. E esse Shao aguentou o poder dos 3 combinados. E Shang Tsung e Quan Chi venceram ambos Dark Shao e Dark Reiko e depois sugaram suas almas. Então, no auge do que foi apresentado dos dois, eles são muito poderosos. Você vai ficar confuso do porquê de Ashra estar acima de todos os outros, mas me ouçam. Apesar de Baraka inicialmente ter derrotado ela demonstra feitos muito maiores logo depois. Ela detonou Havoc e Darius e depois Quan Chi. Baraka inclusive é completamente detonado por Ermac, enquanto Ashra, após Kenshi o ferir e roubar um pouco do seu poder, consegue derrotá-lo junto ao espadachim. Inclusive no seu final canônico, ela consegue resgatar Sareena e ainda derrota Quan Chi e suas outras irmãs da Sisterhood of Shadow, e ela levou Sareena para a Terra para ser uma guerreira lá. Então ela derrotou Quan Chi após o fim do jogo, o mesmo que já tinha derrotado junto a Shang Tsung, Dark Shao e Dark Reiko. Então Ashra é completamente absurda em combate. Para terminar o nível poderoso, eu vou colocar Kung Lao. Apesar de na história normal termos visto que ele só venceu os Lin Kuei porque eles estavam se segurando drasticamente, ele mostrou muito talento, mas não teve muito tempo de brilhar. E no início do jogo ele era bem superior ao Raiden e até o derrotou, mas é claro que Raiden não estava no talo ainda.
mas o poder de Kung Lao realmente brilhou no seu final da torre, onde ele junto a Liu Kang e Raiden enfrentaram Shu Jinko. Na verdade, Shu Jinko era seu aprendiz e ele acabou impondo sua arrogância no jovem rapaz. E assim como na linha original, Shu Jinko tem o poder de absorver as habilidades de qualquer lutador, e ele já tinha assimilado o poder de Raiden e aparentemente o do próprio Liu Kang. E Shu Jinko era tão poderoso que Liu Kang teve que resetar suas memórias para Raiden e Kung Lao treinarem o jovem rapaz da forma correta. Então, o simples fato de Kung Lao ter lutado contra um homem que era dito de ser uma ameaça aos reinos já o coloca acima de muitos. Para começar o nível divino, eu coloco Sub-Zero. Sim, Bi-Han em frente a Kung Lao. Bi-Han teve um recorde de batalha extremamente impressionante. Ele derrotou a porteira Nitara, detonou Ermac, que estava 100% naquele momento, derrotou facilmente Quan Chi e Shang Tsung e estava pronto para eliminar o feiticeiro se não fosse a armada de figurantes de General Shao, que por algum motivo sombrio conseguiu sobrepujar os Lin Kuei. E ele até mesmo conseguiu lutar contra seu irmão Kuai Liang na batalha final, apesar de ter perdido. Vale notar que Bi-Han inicialmente queria convencer Kuai Liang, mas ele não podia deixar que seu irmão escapasse para contar a Liu Kang o que aconteceu, e até pediu para seus novos aliados não deixarem Kuai fugir. Então ele estava pronto para acabar com seu irmão ou pelo menos neutralizá-lo. Então não tem desculpas. Bi-Han perdeu a luta, mas mesmo assim é comparável a seu irmão. E eu o coloco em frente a Kung Lao porque ele tem muito mais experiência. E também Kung Lao teve a ajuda de um literal deus e do próprio Raiden, que é absurdamente poderoso nesse jogo. Então, eu ainda assim acho que Sub-Zero é mais poderoso, e se trocássemos Kung Lao por Bi-Han na luta, tenho certeza que ele no mínimo se sairia tão bem quanto Kung Lao. E aproveitando que estamos falando de Kuai Liang, o próximo na lista é o próprio Scorpion. O que dizer desse cara? Enquanto ele estava algemado, ele detonou Bi-Han, Shang Tsung, General Shao e os figurantes ao seu redor. Ele depois lutou novamente contra General Shao e facilmente venceu. E pelo que parece, ele sozinho poderia dar um jeito em grande parte do exército dragão do Imperador Ying, ao utilizar seus poderes de fogo, que são capazes de derreter até mesmo metal puro instantaneamente. Ele derrotou Rain e ainda derrotou Havoc e Darius simultaneamente, e depois derrotou Bi-Han. O cara é osso duro de roer e um dos seres mais poderosos apresentados em Mortal Kombat 1. Continuando o nível divino, eu coloco Raiden. E novamente isso pode confundir vocês, mas Raiden sempre foi superior a Kung Lao desde o treinamento Shaolin. Ele também venceu sozinho o torneio Mortal Kombat e durante a história ele ficou ainda mais poderoso. E apesar de ser quase sobrepujado por Dark Shao, que como eu disse é muito mais poderoso que o normal, no seu final da torre, fica claro que ele ficou ainda mais poderoso ao treinar com Kuai Liang para controlar o fogo dentro de si ou sua raiva. E ele também, com a ajuda de Kung Lao e Liu Kang, foram capazes de impedir Shu Jinko de causar mais destruição. E eu de fato acredito que ele está acima dos que eu falei anteriormente, apesar de não ter tanta experiência, mas isso não tira seu mérito. O próximo, surpreendentemente, é Shu Jinko. Pode parecer que o cara não tem feitos, mas o que o faz estar nesse nível é sua habilidade extremamente poderosa de assimilar os poderes de outros personagens. E ele assimilou o poder de Liu Kang e até de Raiden. E ele é visto usando os dois simultaneamente após o treinamento com Kung Lao. Ele se tornou tão poderoso após pouco tempo de treinamento que o próprio Liu Kang, como um titã, teve que intervir porque Shu Jinko se tornou uma ameaça aos reinos. É claro que Liu Kang não queria feri-lo e só impossibilitá-lo de se mover, mas mesmo assim,
Aparentemente, ele lutou contra 3 seres poderosos simultaneamente e teve que ser parado por alguém no calibre de Liu Kang e teve que ter sua memória apagada porque ele era muito poderoso e arrogante. A próxima na lista é Sindel e realmente o recorde de lutas dela fala por si só. Ela detonou facilmente Reiko, General Shao e pode lutar extremamente bem contra sua versão sombria e muito mais poderosa da realidade de Shang Tsung. Sendo que essa Sindel sombria pode derrotar praticamente quase todos os guerreiros da Terra em uma bela referência a Mortal Kombat 9. E isso inclui Scorpion, Geras e até Liu Kang como um deus, entre outros personagens. E Dark Sindel fez isso bem casualmente, e quando Sindel foi sozinha para lutar contra ela, em alguns momentos ela se deu muito bem, mas eventualmente foi sobrepujada. Mas mesmo assim, isso não muda o fato de ela ter enfrentado sua versão sombria, que pôde tancar até um deus junto a outros personagens poderosos. Apesar de Mileena inicialmente não ser a personagem mais impressionante do mundo, eventualmente ela se torna imensamente poderosa, sendo capaz de derrotar Ermac. E pasmem, ela derrotou a versão sombria de Raiden do universo de Shang Tsung, que é muito mais poderosa que a normal, e ela fez isso no seu estado Tarkat. E eu não preciso dizer que esse feito é completamente insano, porque no final de Shang Tsung vemos que Raiden e Fujian, que está desaparecido desse jogo, conquistaram muitos reinos. E pelo que dá pra entender, é justamente esse Raiden que estamos falando. E se você não viu o vídeo que eu falo sobre esse Raiden e também o da primeira linha do tempo, sintam-se à vontade para assistir, porque o vídeo vai estar nos cards. Então, Mileena derrotou simplesmente Dark Raiden. Mas não acaba por aí, pois ela foi capaz de derrotar Dark Sindel. Sim, a mesma que eu mencionei que limpou o chão com os personagens mais poderosos no momento, e até Liu Kang como um deus. E apesar de Shujinko ter sido uma ameaça aos reinos, o fato de ele não ter tanta experiência como Mileena me faz colocar ela na frente. E ela, nessa linha do tempo, é simplesmente uma deusa e uma verdadeira imperatriz. E o fato de ela ter derrotado 2 seres praticamente divinos, ao meu ver, vale muito mais do que Shujinko lutar contra personagens que não queriam machucá-lo, e sim fazer com que Liu Kang apagasse sua memória. Não é necessário dizer que a Netherrealm aumentou o poder de Mileena a níveis estratosféricos. E como eu disse, ela é uma deusa e o apex do nível divino. O nível divino não temos muito o que falar. Shang Tsung e Quan Chi Titãs são basicamente comparáveis um ao outro de alguma forma. Eles eram o apex de suas realidades, mas sinceramente por feitos, Shang Tsung deveria ter mais poder, porque ele absorveu um monte de almas em Mortal Kombat 11 Aftermath, como a essência de 2 deuses, a alma de Sindel e Shao Kahn, a alma de Nightwolf e principalmente a alma de Liu Kang, deus do fogo e trovão. Então esses 2 titãs são completamente fora do sério em termos de poder e são quase o apex de Mortal Kombat 1, mas existe um personagem que está acima deles. E o personagem acima dos 2 titãs é óbvio que é o próprio Liu Kang como o guardião do tempo. O que dizer dele? Ele derrotou Shang Tsung da sua linha do tempo e depois no segundo Armageddon ele lutou contra Quan Chi e Shang Tsung ao mesmo tempo e solou ambos. Vamos ser sinceros, Liu Kang dava conta do recado tranquilamente e ele provou isso ao sobrepujar Quan Chi e depois Shang Tsung. Mas ele acabou sendo preso por uma cobra mágica de Quan Chi e ficou fora da luta para que o personagem escolhido possa tomar o lugar de Liu Kang na luta. Mas se não tivesse ninguém ali e ele não tivesse sido preso, Liu Kang teria vencido com um pouco de dificuldade. E também temos que mencionar que a batalha de Shang Tsung e Liu Kang
quebrou a trama do tempo e acabou criando duas realidades, a de Liu Kang e a de Shang Tsung, mas também essa trama acabou se abrindo ainda mais e acabou criando um multiverso com infinitas possibilidades. Só que esse fato foi mal e porcamente explicado pela NetherRealm, mas eu acredito que tenha muito a ver com a proximidade dos dois da ampulheta, e também é dito que a energia da luta dos dois acabou danificando a trama do tempo. Então eu acredito pessoalmente que tenha tudo a ver com a ampulheta, porque Liu Kang não demonstrou um poder nada comparado a isso. Mas infelizmente vamos ter que esperar a NetherRealm finalmente explicar isso. Mas podemos dizer que em Mortal Kombat 1, Liu Kang, como um guardião do tempo e tendo recuperado seu poder, é o suprassumo desse jogo em quesitos de poder. Mas e vocês? Como vocês classificariam os personagens de Mortal Kombat 1? Comentem abaixo e vamos conversar sobre. Não esqueçam de se inscrever e também serem civilizados nos comentários. E espero que todos tenham um dia e uma semana absurda. Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um obrigado mais que especial aos membros Daniel Campos, Leon Games, Zero Espada, Sunning Play, Mamako, Muka e Puma. Obrigado pelo suporte inacreditável. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até mais.